Amado e Mestre Jesus, é com alegria que aqui mais uma vez nos encontramos, buscando o Senhor, no estudo do vosso Evangelho, à luz da doutrina espírita, identificar aqueles valores que mais precisamos para o bom encaminhamento da nossa vida. Sabemos, Senhor, da assistência e a presença dos amigos e benfeitores, que aqui nos amparam, nos direcionam, e não só em momentos como esse, mas no decorrer de toda a nossa experiência de vida. Por essa solicitude estamos agradecendo, desejando, Senhor, possamos ser felizes retendo os conteúdos que mais precisamos, a fim de construirmos a nossa necessária e urgente transformação moral. Aproveitamos esses momentos de prece, Senhor, para pedir pelos corações que atravessam momentos mais difíceis, que eles recebam as boas vibrações dessa hora, encontrando caminhos mais seguros. E se rogamos por nós, que aqui nos encontramos no plano mais objetivo, não nos esquecemos naturalmente daqueles que, da realidade, dividem conosco o esforço dessa manhã. Que eles se sintam amparados e acolhidos em nosso meio e que o nosso estudo, como sempre o pedimos, possa transcorrer em clima de paz e serenidade, enriquecendo, Senhor, os nossos corações. Que assim seja. Alguém vindo na casa pela primeira vez? Acho que não, né? Encarnados, não. Tá bom. Muito bem, nós estamos, já que todos são antigos de casa, nós estamos dando sequência aos estudos dessa obra, né, Religião dos Espíritos. Alcançamos hoje o capítulo, a lição de número 58, que traz esse título: Ante os que partiram. É uma imagem que muitas vezes toca a gente. Falar de desencarnação e de morte é alguma coisa que nos sensibiliza de alguma forma, né? É interessante pensar-se sobre isso. E o Emmanuel, que é o autor espiritual da página, né, a psicografia do nosso Chico, mas a autoria de Emmanuel, ele inicia a sua lição, essa mensagem, de uma forma, até certa forma, grave. Ele diz assim: nenhum sofrimento na terra será talvez comparável a daquele coração que se debruça sobre outro coração regelado e querido, que o ataúde transporta para o grande silêncio. Ver a névoa da morte estampar-se inexorável, né? Que não pode ser mudado, ver a névoa da morte estampada na fisionomia dos que mais amamos e cerrar-lhes os olhos no adeus indescritível. É como despedaçar a própria alma e prosseguir vivendo. De que ele está falando ali, gente? Me ajuda. O momento do desencarne. O momento do desencarne, especialmente da questão das dores que nós experimentamos, em função da perda, entre aspas, dos corações que muito amamos, né? Então, ele está falando desse sofrimento que representa a nossa separação entre aqueles que nos antecedem no retorno à realidade espiritual, tá? Ele vai completar essa colocação da seguinte forma: digam aqueles que já estreitaram de encontro ao peito um filhinho transfigurado em anjo da agonia, um esposo que se despede procurando debalde mover os lábios mudos, uma companheira cujas mãos consagradas à ternura pendem, caem extintas, um amigo que tomba desfalecente para não mais se erguer, ou um semblante materno acostumado a abençoar e que nada mais consegue exprimir senão a dor da extrema separação pela última lágrima. Falem aqueles que um dia se inclinaram esmagados de solidão à frente de um túmulo. Os que se rojaram em prece nas cinzas que recobrem a derradeira recordação dos entes inesquecíveis. Os que caíram varados de saudade, carregando no seio o esquife dos próprios sonhos. Os que tatearam gemendo a lousa imóvel. E os que soluçaram de angústia no ádito dos próprios pensamentos, perguntando em vão pela presença dos que partiram. Ele fala aqui, né, de uma forma generalizada,
das nossas dores em função do processo dessa separação, ainda que temporária, né? É natural esse processo do sofrimento, da dor, né? Muitas vezes a expressão da própria saudade, tudo isso é legítimo, né? Mas a gente precisa também reconhecer que esse processo de sofrimento ou essa dor, muitas vezes ela vem sobrecarregada não só pela cultura, mas também pelas crenças que nós adotamos ao longo do tempo. É lógico que existem expressões ou dogmas que foram muito importantes lá atrás, como, por exemplo, a realidade do céu e do inferno, né? Mas da forma como as escolas nos passaram, as escolas religiosas nos passaram, ficaram pontos que contribuíram para essa dor no momento de separação. O próprio céu, que é uma expressão positiva para aqueles que partem dessa para outra vida, ainda é pregado em muitos ambientes como um lugar para onde os nossos queridos vão, mas se tornam incomunicáveis conosco. Perde-se o contato com esses corações. Isso não é muito consolável, né? Melhor do que ir para o inferno, que também muitas vezes é trazido como sendo um inferno eterno, irremissível, não tem, né, possibilidade de retorno, mais sofrido ainda. Então, são expressões que a gente vê no dia a dia que sobrecarregam a dor da própria separação. Porque essa crença, a gente ressente dessas formas de crer e pesa nesse momento da morte, né? Pior ainda do que tudo isso é quando ainda acreditamos naquelas expressões do morreu, acabou. Porque aí é a perda definitiva, é um nada. Isso realmente é terrificante. Você tem uma pessoa que você tem uma afeição gigante por ela, de repente ela desaparece, realmente é uma dor muito grande. Então observe, estou aqui simplificando nesses exemplos simples, né? Como que a cultura, as crenças que nós adotamos, elas podem favorecer ou complicar as dores desse momento, né? Falando sobre aqueles que ainda pensam do que morreu, acabou, né? E, de alguma forma, todas essas expressões, a gente pensa que o que falta para muitos de nós, e de alguma forma é urgente, é o que a gente pode chamar de educação para a morte, tá? Isso é, na verdade, esse título, ou esses termos, eles são uma obra do espírito, do Herculano Pires, espírito não. E ele logo na introdução dessa obra vai escrever: para os materialistas, o título Educação para a Morte significa educação para o nada. Para aqueles, no entanto, que entrevê a imortalidade da alma, esse título torna-se grandioso, pois ele compreende que a morte nada mais é do que o término de uma experiência material e o retorno à vida livre do espírito. Observe a mudança de concepções, né? A gente costuma dizer que isso para nós é ponto já solucionado, e às vezes a gente não valoriza a grandeza dessa revelação. Uma das mais belas mensagens que Jesus deixou no seu evangelho foi ao terceiro dia da crucificação, quando ele aparece ressurrecto para os seus discípulos, mostrando para eles, de alguma forma, para todos nós, que a morte efetivamente não existe. É uma das mais belas e consoladoras mensagens que nós temos no evangelho, que hoje é fortalecida, né, fortificada pela mensagem espírita. Isso é muito importante a gente não perder de vista, tá? Trouxemos ali uma imagem inicial, né, das andorinhas ali, uma delas mortas, né, a dor da sua parceira ou parceiro nesse sentido, mas seria muito preferível que a gente escolhesse uma mensagem como essa, né, uma imagem como essa. Está um pouquinho escuro para vocês aí atrás, mas aqui tem um casulo, né, representando essa janela ao mundo físico e a borboleta tendo saído daquele casulo. E aqui fora a representação daquelas que já se desvencilharam desse casulo. Se a gente pudesse conversar com uma lagarta e dissesse para ela: olha, você está caminhando aí pela vida, né? Mas esse corpinho seu uma hora vai se enrijecer. É assim? Mas não se preocupe não, você vai se tornar um casulo sem muita beleza e tudo mais. Mas depois desse momento grave, difícil, que você está vendo lá, perda dos movimentos, etc.,
você vai ser transformada numa borboleta. Vai receber asas que vão lhe possibilitar o voo entre o perfume das flores ou batê-las na direção do infinito. Se ela pudesse responder, vai dizer, esse cara não está bem. Não é? Porque tem muitas pessoas que ainda pensam assim. Não é? E a gente tem, vamos dizer assim, a felicidade de entender que a vida não cessa com a morte do corpo. Né? A vida prossegue sempre, prossegue sempre. Isso é muito confortante. Claro que Kardec ia ocupar-se com esse tema. Na questão 149 de O Livro dos Espíritos, pergunta aos benfeitores: o que sucede à alma no instante da morte? Resposta bem conhecida, acho que de todos nós, né? Se não de todos. Volta a ser espírito, isto é, volve, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Temos conversado com isso reiteradas vezes, mas o tema vai sugerir a essa repetição. Porque o que a espiritualidade está dizendo, né? No momento da morte, a alma volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Isso aqui muda totalmente o nosso ponto de vista. Nós acreditávamos que a vida era essa aqui, do corpo físico. Vem a revelação espiritual mostrando, não, essa vida aqui é transitória, isso aqui é um mundo escola. A nossa vida verdadeira é aquela que se desdobra na realidade espiritual. Isso muda completamente o nosso ponto de vista em relação aos nossos interesses. Né? Temos falado também várias vezes de que, quando acreditávamos que a vida era essa, né, do corpo físico, lançávamos todas as fichas nas coisas do mundo material. E isso vai na contramão dos nossos interesses enquanto espíritos imortais. Né? Importante não perder isso de vista. E mais do que isso, não temos só a certeza na imortalidade da alma, na certeza de que os corações que nos amam prosseguem mais vivos do que nunca. Nós temos outras possibilidades que ampliam esse conforto. Olha lá, consequência moral dessa questão 87 também de O Livro dos Espíritos. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Conhecem também, muitos de vocês, essa pergunta, né? Percebem a grandeza do Livro dos Espíritos? Percebe que Kardec ele está questionando dogmas que nós aprendemos em muitas outras escolas? Porque o que é uma região determinada e circunscrita? Não é o que nós aprendemos de céu e inferno? Vai para um céu como se fosse um lugar determinado e circunscrito. Não, vai para o inferno também, determinado e circunscrito. Kardec está fazendo uma colocação para ver se isto faz sentido. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E eles respondem. Estão por toda parte. Então não é um lugar determinado e circunscrito. Os espíritos estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Em todos os lugares existem espíritos, gente. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado. Ninguém precisa levantar da cadeira e sair correndo, mas é fato. Conosco aqui, nesse período de estudo, há muito mais espíritos que nós possamos imaginar. Tá? Sejam aqueles que estão na condição de nossos orientadores, sejam aqueles que, como nós, estão aqui em processo de aprendizagem. Então, tem um número grande de corações ao nosso lado. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando sem o perceberdes. Né? Então, existe uma interação muito estreita entre o mundo espiritual e o mundo físico. E muito dessa interação passa pela comunicabilidade dos próprios espíritos. E isso, às vezes, de uma forma muito natural na nossa vida. Eu gosto de exemplos que talvez tenham sido já tratados aqui, mas que figuram bem o que nós estamos tratando. Nós temos uma amiga espírita, já mais madura, tem um cabelinho branco como o meu, e perdeu muito cedo o esposo num acidente automobilístico. E quando perdeu o esposo, ele já tinha 2 filhos, um filho e uma filha. Pessoa muito querida nossa. E ela me contou um pouco da sua história e tudo tal, e uma vez ela me contou um episódio interessante. Por quê? Depois que o esposo dela faleceu, ela continuou frequentando a casa espírita, tinha várias atividades e participava, inclusive, da atividade mediúnica. E num daqueles dias, indo para o grupo espírita, com os 2 filhos no carro, um deles perguntou: mãe, não é engraçado?
O pai já desencarnou já faz alguns anos. Não tem nenhuma notícia a respeito dele, e a senhora ainda está dentro de uma atividade mediúnica. Não é estranho? Eu não sei o que ela respondeu naquela hora, mas passou. Mas na noite daquele dia, na atividade mediúnica, o esposo manifesta. Diga aos nossos filhos que estou mais perto deles do que eles imaginam. Muito mais perto. Acompanho a cada um deles no dia a dia. Olha que bacana, não é? Coisas extremamente simples do dia a dia. Também já devo ter contado e vou repetir. No desenlace da nossa mãe, teve um enterro, aquelas coisas todas, estávamos todos lá, tá? Foi um enterro um pouco diferente, não vou entrar nesse mérito. Mas quando chegou o momento lá do enterramento, foi descendo o caixão, estávamos nós, ao nosso lado tinha uma pessoa com sensibilidade mediúnica muito aguçada, olhando, né, para o caixão que descia naquele buraco e tudo mais, ouviu a companheira de forma muito nítida. Você não está achando que eu estou aí dentro, não, né? Com essa entonação que era comum a ela, a minha mãe. E ela falou, Éder, isso, e narrou para nós. Então, assim, é muito próxima a vida espiritual da vida física. E que conforto saber que não tem ninguém ali. É um corpo que se desfaz e se decompõe. O espírito continua mais leve, mais livre. A vida de espírito livre, né? Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes muitas vezes. Então isso é um conforto muito grande. Morreu, não acabou. A vida prossegue mais bela e mais promissora do que nunca, né? Sim. A companheira está dizendo que muitas vezes sente a presença, né? Por exemplo, da mãe que você está citando. Isso é comum a muitas pessoas, né? Quando Deus fecha a porta da existência física, deixa aberta a janela da mediunidade e do sono físico. Tá? Então nós temos a possibilidade do contato com esses corações nesses momentos. Quem tem a sensibilidade mais aguçada pode ver, dialogar com eles, né? Muitos outros de nós durante o período do sono físico. Afastamos-nos do corpo físico e vamos nos retemperar. O reencontro com esses corações que amamos. Isso é belíssimo. E a gente com conhecimento, a gente sente bem. Sim, a gente compreende o processo, né? Então tende a suavizar muito dessa situação. Pois não? Aí me chamou a atenção sobre vós atuando sem nos perceber. Né? Você poderia citar assim, um pouquinho para a gente poder entender essa sintonia, como é que a gente deve ter essa vigilância? Né? Sim. Nós estamos, claro, dando um enfoque, um aspecto positivo dessa influência constante do mundo espiritual sobre o mundo físico, né? E sabemos que esse nível de interação com o mundo espiritual, a comunicabilidade com os espíritos, está na dependência direta dessa sintonia com eles. Então, se eu quero me vincular à faixa dos espíritos felizes, eu tenho que me empenhar, me esforçar nos terrenos do bem. É o desejo do melhor, pelo menos, se ainda não os tenho como conquista, que nos liga àqueles que nos amam, nos direcionam, nos querem bem. Mas precisamos ter cuidado, porque nós ainda somos espíritos muito pequenos e imperfeitos, sujeitos ainda a falhas, temos tendências graves, e isso nos vincula a outra faixa menos feliz. Então, se nós não tivermos vigilância no nosso dia a dia, e isso passa pela expressão da nossa vontade, nós estamos sujeitos também a interferências menos felizes. Então é importante a elevação do nosso pensamento, né, se sentirmos que alguma coisa está em contrário, para a gente, contrapondo essas disposições menos felizes, alcançarmos aqueles que nos querem bem. É nesse sentido? Importante pensar. Obrigado, viu? Então sempre atuando, né? Ou seja, 459 de Livro dos Espíritos, talvez das mais conhecidas perguntas de Livro dos Espíritos. Muito mais do que imaginais, de ordinário são eles que vos dirigem, mostrando a intensidade dessa influência do mundo espiritual no mundo físico. Agora, qual a qualidade, né, dessa influência? Estamos dando aso àqueles que querem nos direcionar nos terrenos da vida ou àqueles que ainda pensam em prejudicar-nos o passo? É uma questão de escolha, né? Importante pensar. Nós estamos falando aqui da grandeza da revelação espírita a respeito dessa imortalidade da alma, falando do conforto. Pode ser que alguém tenha pensado, né? Às vezes até manifestado, dizendo, você está dizendo isso, mas porque você não perdeu um filho em tenra idade.
está falando de alegria da morte, de conforto, porque você não perdeu um filho em tenridade. É fato, não perdi. Mas a gente estuda sobre isso. Não é? Porque a gente vê uma criança e a gente pensa assim, nossa, né, cheia de possibilidades, e às vezes aquela criança se desenvolve, se torna um jovem inteligente, com razão, assim, nossa, isso aqui vai dar um futuro brilhante, não é isso? E aí a vida é ceifada. E a gente fala, mas que injustiça. Podia ter um futuro brilhante, podia ser uma pessoa de destaque, podia... Não é assim que a gente pensa? E a gente não compreende a vontade divina. Em Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma colocação interessante, está lá no capítulo 5, item 21. Perda das pessoas amadas, é o Espírito Jorge. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças, né, tão cheias de esperanças. Ele fala, é uma horrenda desgraça, é assim que interpretamos às vezes. Mas o que ele fala? Supondes então que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Você queria que ele fosse um homem de destaque, fosse uma pessoa brilhante? Para você é mais importante esse destaque aqui no mundo físico do que ele estar entre os espíritos bem-aventurados? É isso que a gente precisa ressignificar na nossa vida. Muitas coisas que nós interpretamos por menos boas, na verdade, são verdadeiros socorros ou prêmios para aqueles que partem. Podemos perder isso de vista. Não é? Olha lá, aqui é a Blandina, né? A nossa querida Meimei, está lá no livro Entre a Terra e o Céu. Olha o que ela vai dizer. Às vezes passa despercebido numa leitura, né? Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, vê a perda de entes queridos, né? Em tenridade. Conhecemos grandes almas que renasceram na Terra por brevíssimo prazo, simplesmente com o objetivo de acordar corações queridos para a aquisição de valores morais. Entenderam? Existe uma programação reencarnatória. O espírito elege, às vezes não tem nem necessidade do processo reencarnatório, mas ele elege. Em nome dos corações que ama, eu falo, eu vou renascer naquele meio. Por um espaço curto de tempo. Tão somente para favorecer o despertamento desses corações que amam para valores de natureza moral. Então a gente precisa ressignificar todos esses fenômenos que a gente observa, né? Que as mais das vezes são para o nosso crescimento e o nosso bem-estar. Para figurar isso que nós estamos dizendo, gostaríamos de lembrar uma mensagem que está nessa obra, O Céu e o Inferno, capítulo 2, segunda parte. Tá? Nessa segunda parte, Kardec vai ter uma série de entrevistas, né? Vai comunicar-se com os espíritos que desencarnaram mais ou menos recentemente, que ele conheceu, ou foi dado notícia das experiências que eles tinham na vida física, e ele queria perceber como era a correspondência do estado moral desses espíritos quando na realidade espiritual, ou seja, como é que é, se for a pessoa levou uma vida dessa ou daquela forma, como é que ela está hoje na realidade espiritual? Para ver essa correlação de como funciona a lei divina para todos nós e por aí vai. Então, nessa segunda parte, ele vai ter a oportunidade de dialogar com os espíritos das mais diversas condições. Espíritos felizes, de condição mediana, criminosos arrependidos, espíritos rebeldes, etc. Então, só vou pegar um deles, que aqui é o Maurice Gontran. O texto é longo, eu só vou pegar uns trechos para a gente refletir em torno do que nós estamos conversando. Tá? Falou da questão de espíritos que vêm aqui por um prazo breve, nós estamos falando, né, da perda de ente querido em tenridade, para a gente ressignificar. Então, nós vamos ver esse Maurice Gontran, que ele faleceu aos 18 anos de idade, muito jovem, não é? 18 anos de idade. E era filho único, já pensou a dor dos pais? Não é? Era filho único. Possuía todas as qualidades que fazem prever um brilhante futuro. Bem dentro do que a gente está vendo, não é? Porque os pais falam disso. Não sei o que valeu os estudos que ele fez até aqui, de forma tão dedicada, e agora morreu, acabou. Não é? É a nossa concepção às vezes. E é interessante que quando ele dá a comunicação, ele não dá a comunicação na sociedade parisiense, onde Kardec elaborava. Ele, na verdade, vai comunicar-se com um médium que era amigo dele, o desencarnado, o jovem, amigo desse jovem, o médium. E essa mensagem chega a Kardec, da sociedade parisiense.
Kardec recebia muitas comunicações dos mais diversos ambientes do planeta. Tá? E é interessante que o espírito fala assim para o médium: meu velho amigo, esperava com impaciência, é o que ele fala, esperava com impaciência esta ocasião que ora me ofereceis de comunicar-me. Aos detalhes, a dor de meus pais me aflige, porém ela se acalmará quando tiver a certeza de que não estou perdido para eles. Não é o que a doutrina espírita faz para nós? Olha, o seu filho não desapareceu, está mais vivo do que nunca. Talvez mais próximo do que você imagina. Pulando um pedacinho. Era preciso esse acontecimento para infundir-lhes uma crença que lhes trará felicidade, impedindo-os de murmurar contra os desígnios da providência. Como sabeis, meu pai era muito descrente acerca da vida futura. E olha essa frase: Deus concedeu-lhe esse desgosto para arrancá-lo do seu erro. Interessante, né? Não acontece muitas vezes. Nós temos pessoas muito próximas que estão bem retratadas aqui. Nunca tiveram tanto interesse pelas questões espirituais. No dia que perderam um ente querido, vieram buscar respostas. E encontraram não só a resposta, mas um caminho diferente para a própria vida. Foi uma bênção. Não é? É o que ele está dizendo aqui. Eu vim também para o socorro do meu pai, que era uma pessoa muito resistente à questão da vida futura. Então, com essas expressões, essa mensagem chegando a ele, vai fazê-lo refletir. Né? Mas tem um detalhe, ele fala assim: afirmai-lhes, o Espírito dizendo ao médium, afirmai-lhes, aos pais dele, né, desencarnado, afirmai-lhes categoricamente que a satisfação de tornarem a ver-me ser-lhes-á recusada como castigo à falta de confiança na bondade do Criador. Até mesmo qualquer comunicação com eles, durante o tempo que ficarem na Terra, me será interditada ou interdita. Né? Então ele está dizendo o quê? Se a gente se mantém rebelde às questões dos fatos que acontecem, por exemplo, a morte, isso dificulta, traz dificuldades para o espírito. Né? Ele fala, a dor dos meus pais me aflige, ele coloca, e é um espírito feliz, né? Por causa dessas dificuldades. Então é muito importante a gente pensar-se sobre isso, né? Porque a gente pensa na morte sempre com aquele colorido que a cultura deu a isso. A morte ainda é muito mal interpretada nesse sentido, né? Olha o que ele fala: desde que abandonei os despojos mortais, jamais deixei de estar ao vosso lado, dizendo para os pais. E ele fala que estava mais presente com eles depois da desencarnação do que antes. Visitava os pais, mas era muito mais presente depois da morte. Não é interessante? Vale a pena pensar. Né? O estado em que ele se encontra, primeiro ele fala assim: a vossa moléstia não foi provocada pela grande assiduidade ao estudo, porque as pessoas tinham essa concepção. Fala, ele morreu de tanto estudar, de dedicação. Ele era um espírito que já tinha uma complexão, né, física frágil, então o excesso de estudo que levou a isso. E eles perguntaram, foi por causa dos estudos? Não, esquece isso. Né? O estudo que eu me dediquei vai me ser muito útil, enriquecido mais à frente, mas eu já tinha o tempo contado na Terra, nada poderia mudar isso. Está dizendo isso aqui. E ele vai falar do estado dele na realidade espiritual. Certo dia tive um sonho delicioso. Sonhei que estava curado, que não mais sofria e respirava a longos haustos. Né? Ele respirava com tranquilidade, prazerosamente, um ar balsâmico e puro. Uma força desconhecida me transportava através do espaço. Brilhante luz resplandecia em torno de mim, porém mas sem cansar minha vista. Olha interessante. Vi meu avô, não mais esquálido e alquebrado, porém com aspecto juvenil e agradável. Estendia-me os braços e me estreitava afetuosamente ao coração. Acompanhavam-no inúmeras pessoas de semblantes risonhos, acolhendo-me todos com benevolência e doçura. Parecia reconhecê-los e feliz por tornar a vê-los. Trocávamos felicitações e testemunhos de amizade. Pois bem, o que eu pensava ser um sonho era a pura realidade. Então você vê, a gente sai do espírito, não, mas podia ter ficado aqui.
Tudo bem, é compreensível, ninguém está aqui desmerecendo, né, ou descaracterizando a dor do processo da saudade. Já perdi entes queridos, mais de um, né? Sabemos que é a dor da saudade. Mas a gente precisa entender que para o espírito, as mais das vezes, é um processo de libertação. Ele vai para um ambiente muito mais feliz do que aquele que tem aqui no mundo físico, nesse mundo escola. Então a gente precisa repensar sobre isso. Bom, estamos tratando aqui de alguma forma, né, das dores do processo da separação, pensando muito na nossa dor em relação àqueles que partem, mas o estudo de Emmanuel, ele vai numa outra linha. Tá? Ele fala, ante os que partiram. E ele vai trazer essa página embasado no próprio livro O Céu e o Inferno. Tá? Na questão 936, aliás, do Livro dos Espíritos, desculpa, falei bobagem. O Céu e o Inferno que eu acabei de ler. Ele faz o seu tema sobre o Livro dos Espíritos, escolhe a questão 936. E olha o que é perguntado. Como é que as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos que as causam? Entenderam a pergunta? Ele está perguntando assim, como que as nossas dores, né, em função da desencarnação, que às vezes, né, não nos trazem consolo, como é que elas impactam nos espíritos que partiram, aqueles que nos são caros? Isso? E o que vocês pensam? Eles ficam tristes, né? Sabendo que está na erraticidade, com aquela liberdade, mas preso por aquele sofrimento daqueles que ficaram na Terra por não entender que eles estão bem. Sim. Ficam tristes às vezes, né? Vamos lá? O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que eram caros na vida. Então eles não nos esqueceram, muito menos nos abandonaram. São sensíveis aos nossos sentimentos em relação a eles. Nós vamos criticar alguém que vai, por exemplo, a um cemitério e vai lá depositar flores, talvez anualmente. Não. É lógico que aquele voto de gratidão ou de amizade não precisaria ser naquele ambiente, mas não tem nada de crítico nesse sentido. E eles são sensíveis a isso. Sabem daquele movimento é uma forma de fortalecer aquela gratidão, aquele laço de amizade. E eles são sensíveis a isso. São sensíveis a isso. Tem muitas expressões do campo mediúnico que enriquecem, né, a compreensão desse processo. Nós também tivemos uma outra amiga que ela desencarnou já faz um bom tempo, e nós conhecemos a família dela. O irmão dela é vivo, ela desencarnou no processo de um câncer, e ele é católico, ele vai com muita frequência, né, anualmente, no Dia dos Mortos, tá? Vai lá depositar a sua dedicação, né, aos espíritos que partiram. E ele me conta, depois ele me contou, que ele com frequência pensava neles, querendo que eles estivessem bem reunidos na realidade espiritual. Os pais tinham uma certa pendência, a irmã nem tanto, mas tinha algumas pendências, então ele sempre pedia para que eles estivessem bem entre eles, então deixavam. Um dia na atividade mediúnica, essa companheira, que era conhecida nossa, se manifesta e fala, manda para ele esse recado, diga para ele que nós estamos muito bem, que ele pode se despreocupar. Uma coisa extremamente simples, concorda? Mas chegou para ele, uma expressão de muito conforto. Né? Então é importante a gente ir pensando sobre isso, porque o espírito é sensível a essas lembranças, né, e as saudades dos que lhe eram caros. Mas ele complementa, mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente. Não foi o que falou ali o Maurice Gontran? Né? A posição dos meus pais me aflige. Então nós está sendo convidado, né? O estudo está nos convidando a revermos a forma como estamos lidando com o processo da desencarnação. Uma dor incessante, desarrazoada, né? Sem razão de ser, o toca penosamente. Complemento ele, porque nessa dor excessiva, olha o cuidado da espiritualidade, gente. Eles entendem a dor da separação. É possível que alguém aqui tenha perdido entes queridos recentemente, não é? E nós não estamos aqui criticando
a saudade legítima, a dor que é razoável nesse momento. Mas ele está falando de uma dor excessiva, desarrazoável. E a gente conhece pessoas que já passaram 5, 6 anos da morte de alguém e estão lamentando como se fosse ontem. Precisa rever esse processo. Em favor de si mesmo e também do coração que parte. Isso traz desconforto. E como na própria mensagem ali, dificulta, né, a relação entre eles. Pois não? Quando a pessoa está sendo sentida da forma, ela acha assim, nada gostoso comigo? Repete a sua pergunta. Vamos supor, uma pessoa está aí, né? Aí você sente muita falta dela, você fala isso, que você não gostava dela. Está perguntando lá atrás, se eu estiver errado, você me corrige, né? Uma pessoa partiu e a gente não tem muita falta dela. Estou interpretando que é alguém que não era muito simpático, nós não éramos muito simpáticos a eles, né? Eles vão interpretar que nós não gostávamos dele? Bom, um leque de possibilidades se abre aí, né? Porque nós temos espíritos que são afins, almas queridas, espíritos afins, assim. Mas temos também expressões de dificuldade em função de laços lá de trás, antipatias que acontecem, erros recíprocos, que de alguma forma tisnaram esse sentimento mais nobre. Então é possível que alguns corações, no processo de desenlace, simplesmente se afastem, porque não eram almas afins. Têm interesses diferentes, pelo menos para o momento. Mas uma coisa também é certa, o convite do Evangelho, e o Evangelho é o roteiro seguro para a vida de cada um de nós, é o reconciliai-vos com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, entendemos a questão das dificuldades e tudo mais, mas precisamos começar não desejando o mal. Se temos dificuldade, por exemplo, de perdoar alguém que nos prejudicou, pelo menos afastemos da situação, para não sermos o braço de ferro da justiça, ou seja, querendo fazer justiça com as próprias mãos, isso nunca vai ser caminho. Então a gente precisa rever essas situações. E uma coisa que acontece, e a atividade mediúnica, ela nos mostra isso com muita fidelidade. Muitos espíritos que até falharam conosco, ou nós com eles, que tínhamos pendências em relação a essas falhas, quando acordam na realidade espiritual, refazem muitas das suas considerações. Compreendem a fragilidade da vida humana e passam por cima daquelas questões e falam, olha, aquilo ali foi da nossa infantilidade espiritual. Daqui para frente o caminho é outro. Sabe? Então a gente precisa entender. Sempre voltando para a colocação do Evangelho, quando na prece que Jesus nos ensina, começa dizendo o Pai Nosso. Porque o objetivo da nossa vida é nós considerarmos uns aos outros como irmãos, porque somos, diante do Criador, uma só e grande família. Tá? Não sei se responde o que você nos perguntou. Tá bom? Pois não. Você comentou sobre a questão cultural, né? Nós temos hábitos para poder lembrar os nossos espíritos. Existe uma gama muito grande de culturas, né, no nosso planeta Terra. Sim. E a gente aprende, principalmente, em cima do que é o nosso costume. A gente vê a colônia do nosso lar, que está aqui acima, né? No nosso plano espiritual existem várias culturas. Ao se desencarnar culturas bem específicas, essas colônias, elas são específicas também? Então, por exemplo, a tribo indígena, pessoas que têm uma cultura africana muito grande, né? Existem culturas específicas para receber esses caminhos nesse sentido? Excelente pergunta. Está perguntando lá atrás a respeito de... Foi falado no início a respeito das diversas culturas que nós temos, né, de conhecimentos em torno desse fenômeno chamado morte. Então nós temos culturas africanas, de outros países, com interpretações muito diversificadas em torno dessa imortalidade. Não é assim? E está perguntando, nós temos notícia das cidades espirituais. Né? Para nós, espíritos, é muito comum a cidade de Nosso Lar, em função da obra de André Luiz. Né? Mas temos Novos Horizontes, na própria obra de André Luiz fala de outras colônias, e por aí vai. Está sendo perguntado, um espírito, por exemplo, que nasceu lá numa tribo, ele vai para... Tem também uma colônia específica para esses espíritos? Parece muito lógico esse processo. Porque isso, se você pegar o estudo, você vai ver que é mais ou menos isso mesmo. Porque a bondade do alto é tão imensa, né? Ela é tão profunda, que ela vai respeitando o nível de consciência,
de evolução de cada ser. Não seria justo que um espírito, ainda iniciante em sua trajetória espiritual, fosse levado para uma cidade como o nosso lar. Como você não traz uma pessoa lá de uma situação complexa no meio da selva, vai viver na cidade, ele vai se perder em meio àquilo. Então existe, dentro dessa dinâmica da evolução, ambientes propícios a cada agrupamento. Mesmo entre nós, chamados do verniz social, vou colocar assim, semi-civilizados, nós temos ambientes muito diversificados. Porque a crença, ela é respeitada até certo ponto, então eles vão para ambientes mais ou menos correspondentes com aquilo. Se nós pegarmos a obra E a Vida Continua, nós vamos ver a Evelina, que é um dos papéis importantes dessa obra, chegando à realidade espiritual procurando um padre, porque ela foi um espírito da religião católica, não é? E ela foi levada lá um sacerdote meio padre. É lógico que ele trazia conceitos um pouquinho, que era uma transição, mas percebe a transição? Não trouxe uma coisa de show, falou, minha filha, você acredita em Deus? Não, não teve essa falta de caridade, não. Foi trazendo para elas, mais ou menos dentro daquele aspecto, mas enriquecida com valores nobres. Então, um respeito muito grande da espiritualidade nesse sentido. E aproveitando a sua colocação, que eu acho que ela é muito válida sobre esse tema, precisamos de pensar também que às vezes o espírito, ele tem certa bagagem e ele vem nascer num meio em função da necessidade do meio. Então você pensa no Brasil colônia. Quando vieram para cá os portugueses, nós temos notícia, por exemplo, de um padre Manuel da Nóbrega. Quem que foi o padre Manuel da Nóbrega? Emmanuel. Um espírito já com muita bagagem. Mas qual que era, vamos dizer assim, as oportunidades que ele tinha aqui? Ele não tinha condição aqui de crenças muito elevadas. Então ele vestiu daquela casca em função do que ele precisava trazer no meio que ele viveu, mas claro, desencarnando, ele ia retomar toda a bagagem de valores que ele já possuía. Um padre Eustáquio, não é? Você vai ver comentários a respeito de padre Eustáquio, você vai ver que é um espírito de boa condição. Então tem muita relatividade, não sei se deu uma noção, né? Ou seja, a bondade divina vai sempre respeitar o nível de evolução de cada qual. Ele vai para um ambiente que seja possível o desenvolvimento dele, sem choques, sem puxar tapete, nada disso. Mas tem espíritos que vêm, pela bagagem que ele já tem, vai aqui numa questão temporária, dentro dessa ou daquela faixa. Muitas vezes a gente fica se perguntando, será que numa encarnação seguinte eu não posso vir nascer numa cultura totalmente diferente daquela que hoje eu abraço? Não posso? É possível que isso seja até uma dinâmica do processo evolutivo, para que aquela pessoa influencie determinadas culturas com valores um pouquinho mais nobres. Né? Nós já contamos aqui há muito tempo atrás um fato que nos chama a atenção nesse sentido. Tinha uma companheira que era professora numa dessas escolas famosas aqui, eu era uma dessas escolas religiosas, muito famosas aqui em Belo Horizonte. E era muito querida pelos alunos, aquelas coisas todas e tal, tocando a sua estrada e tudo mais. De repente recebe um bilhetinho azul. Foi mandada embora. Ela ficou totalmente sem entender. Foi mandada embora, não falaram nada para ela. Bilhetinho azul, foi mandada embora. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Era um excelente professor, os alunos tinham uma reciprocidade grande com ela, então ficou sem entender. Ela não deu conta, falou, não, vou voltar lá. Passou uns dias, ela falou, estou voltando aqui. Eu não quero que vocês me readmitem, eu só preciso saber uma coisa, eu quero saber por que vocês me mandaram embora. A resposta foi dada, você está com ideias espíritas, e aqui é uma escola católica. Você está com ideias espíritas. Ela nem sabia o que era a doutrina espírita, falou, ideia espírita? Ela foi saber o que é isso. Então vou lá saber o que é isso. Chegou lá no Grupo Emmanuel, a gente participava, começou a participar do miudinho, falou assim, graças a Deus que eles me mandaram embora, porque hoje encontrei um caminho que é dentro da questão da espiritualidade, para mim vai ser uma verdadeira escola. Mas percebe que é um espírito que tem determinados valores, que não foi a crença que trouxe para ela valores nobres que ela difundia entre os alunos, aqueles valores morais, etc. Traz isso, né, para as grandes comunidades, se você pensar, né, nas culturas. Às vezes, e o Emmanuel vai falar isso no livro Emmanuel, que o processo da evolução se dá muitas vezes dessa forma, por enxertia. Vem um espírito de condição mais elevada e é colocado no meio.
E pelos seus valores ele irradia naquela comunidade. Todos crescem, né? Então é importante pensar sobre isso. Tem a questão desse respeito à gradação de cada coração, mas existe a bagagem de determinados espíritos que estão ali provisoriamente sobre aquela casca de crença. Não sei se ficou claro. Tranquilo aí? Importante pensar, né? Voltando lá, o espírito é sensível à lembrança e às saudades do que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque nessa dor excessiva ele vê falta de fé no futuro e de confiança em Deus. Falta também a confiança em Deus. E, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram. Está falando de quem? Daqueles que ficaram, né? Está ali no choro desarrazoado, né? Uma dor excessiva, isso atrapalha o seu adiantamento. Então isso entristece o espírito do lado de lá. E é obstáculo a que mais? Ao adiantamento dos que choram e talvez a sua reunião com estes. Então aquele efeito... Chama aquele negócio lá? Chama aquele que suicidou para encontrar com a mulher? Com a namorada? O amor dela, como é que chama lá? Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Ah, isso não vale a pena não. Ah, morreu um, vou suicidar para encontrar. Vai encontrar não. Vai prolongar o processo, né? Então, quando a gente mostra essa falta de confiança em Deus, nós estamos dificultando a reunião justamente com aqueles com os quais amamos. Precisamos mudar um pouquinho nesse capítulo, tá? O que o Emmanuel... O que o Emmanuel coloca aqui na sequência? Olha o que ele vai dizer. Todavia, quando semelhante provação te bata à porta, porque ele fala primeiro da dor, né? Ele fala assim, todavia, quando semelhante provação te bata à porta, reprime o desespero e dilui a corrente da mágoa na fonte da oração, da prece. Porque os chamados mortos são apenas ausentes e as gotas de teu pranto lhes fustigam a alma como chuva de fel. Tá? Quando a gente entra numa dor, né, excessiva, isso traz desconforto para aqueles a quem nós mais amamos. Também eles pensam e lutam, sentem e choram. Atravessam a faixa do sepulcro como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, inquietam-se pelos que ficaram. Olha, ouvem-lhe os gritos e as súplicas na onda mental que rompe a barreira da grande sombra e tremem cada vez que os laços afetivos da retaguarda se rendem à inconformação ou se voltam para o suicídio. Então ele está dizendo, sim, os espíritos atravessam a faixa do sepulcro, né? Como o quê? Como quem se desvencilha da noite, mas na madrugada do novo dia, sim, se inquietam. O que ele está dizendo? O companheiro desencarnou recentemente. Ele tem um período de readaptação à realidade espiritual. Então, os nossos sentimentos alcançam esses corações. Os nossos pensamentos visitam esses corações. Eu não sei de qual dessas obras que é mostrado um espírito fora do corpo e ele vê rostos. De vez em quando aparecem para ele, o mentor, são pessoas fazendo preces para você. Então, os nossos pensamentos, as nossas preces alcançam esses corações. Mas também as nossas dores desarrazoadas. Então, isso é importante de pensar, porque nós estamos atrapalhando o equilíbrio daquele coração. Gente, um estudo como esse, ele abre considerações para muitas coisas na nossa vida. A nossa presença no enterro, seja de um ente querido ou de alguém que seja conhecido. Já pensaram como nós nos comportamos nos enterros? A gente às vezes ouve pessoas fazendo anedotas, por exemplo, não é? Talvez ali seja o lugar, sim, de um cumprimento tranquilo, mas um momento de prece, né? Com tranquilidade. É tão bacana quando a gente vê um agrupamento mais esclarecido. Nós somos no enterramento não tem muito tempo,
E foi muito bacana porque fizeram um coral de músicas tranquilas e suaves. Quem tinha sensibilidade mediúnica narrava. O ambiente está belíssimo. O coração está aqui presente, observando a afetividade daqueles que aqui ficaram. E aquilo ali estava sendo uma reenergização para aquele coração que parte. Né? Então, quanta coisa para a gente parar e pensar sobre tudo isso que a gente vem conhecendo. Ou será que isso aqui são só informações, né, no campo intelectivo? Precisamos transformar isso em ações tranquilas no nosso dia a dia, suavizando a nossa estrada daqueles que partem. Lembra desses corações nos seus aspectos positivos. Falhas, gente, todos nós temos. Mas o que você lembra? É um cara meio assim. Quem de nós não era meio assim? Não é? Lembra das pessoas nas coisas positivas. Porque quando você recorda disso, são vibrações que chegam. Não é? Então é importante, a gente às vezes lembra da pessoa no momento da enfermidade, o corpo dela estava assim. Gente, aquilo ali foi um processo rápido de passagem, justamente. A gente tem que sair daqui do corpo físico de alguma forma, não sei se vocês sabem. A gente tem que sair de alguma forma. A enfermidade às vezes é o caminho, não é? Ou tantas outras. Pensa nela nos momentos felizes, nos dias de convivência, as coisas positivas que viveram. Isso enriquece o espírito. Isso fortalece, são lembranças que ele gostaria muito de colher. Não é? É disso que ele gosta. Vamos pensar sobre isso na nossa conduta. Né? Pois não. Há muitos anos atrás eu ouvi uma história, não sei se explica mesmo, de uma mãe que perdeu a criancinha, né? O filhinho assim, mais ou menos, uns 8 anos. 8. E ela chorava muito, 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 muito mesmo. E um dia ela teve um sonho, eu não sei se essa história é verdadeira. Ela teve um sonho e ela chegou tipo num jardim, estava cheio de crianças voando com as asinhas, e ela procurando o filho dela desesperado. Aí ela encontrou o filho dela no cantinho com as asinhas toda molhada, toda molhada. Ela, meu filho, por que você está voando? Por que você está brincando? Ela, mamãe, suas lágrimas não deixam, suas lágrimas fazem minha vida. Molhando, olha que legal. Interessante a história. Não sei se eu deu para ouvir, Interessante. Pode não ser uma expressão. Primeiro que os espíritos não têm asas. Nós sabemos disso, né? Mas se nós pensarmos numa mãe, tem tanta coisa a pensar por trás disso aí, né? Se uma mãe tem uma crença onde acredita nos anjos com asas, quando ela desencarnar, é um processo imaginativo e enriquece o quadro. E quando ela volta, vem enriquecido por aquela imaginação. Então pode muito bem ter sido um quadro efetivo, real. Só que ela figura em função da imaginação, da crença que ela carrega. Tá? Mas ainda que não fosse só uma historieta, ela é muito importante. Porque ela mostra justamente isso. As nossas lágrimas excessivas dificultam o voo dos espíritos que querem prosseguir. Muito bacana. Bacana mesmo. Continua o Emmanuel. Ouvem-lhe os gritos, as súplicas, né, na onda mental, Lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Está vendo o que é importante? A companheira perguntou assim, e aqueles corações que não são menos simpáticos? Está dizendo aqui, ó, lamentam-se quanto aos erros praticados e trabalham com afinco na regeneração que lhes diz respeito. Não é? Chega na realidade espiritual, a concepção de vida amadurece. André Luiz vai encontrar com o companheiro que o pai dele dispensou, não é? Esqueci o nome dele também. Etéreo, alguma coisa assim. E aí ele encontra com o companheiro lá, André desencarnou aquela coisa, e o companheiro em trabalho lá no plano espiritual. O André Luiz fala da vergonha, porque ele dava força para o pai. A mãe pedia, né? Trata com mais cuidado. E o André Luiz favorecendo as ações duras do pai em relação ao companheiro que desencarna numa situação muito difícil. Quando ele está lá na realidade espiritual, o companheiro que foi prejudicado, desencarnado há mais tempo, está lá em trabalho no mundo espiritual. Ele vai conversar com eu não sei se é a Narcisa, a senhora Laura, fala, aproveita a oportunidade, meu amigo, vai lá pedir para ele desculpa. Não é? Aí ele vai lá pedir desculpa. O que o companheiro fala? Meu amigo, vocês são mais ou menos as lutas da terra. Seu pai me ajudou muito em termos de crescimento. Vê como é que amadurece as concepções. Não é? Então eles também estão em lutas. Quando estão do lado de lá, vão tentar rever os erros cometidos. Esses homens que passaram para cá, às vezes criando situações complexas aqui no mundo físico, muitas vezes reconsideram as estradas e vão retomar o processo de crescimento do lado de lá. Né? Tem até hoje,
costumo dizer que tem gente queimando Judas, né? Jogando pedra no Judas, aquela fazendo ele de palha. Gente, esse espírito já está para lá de redimido. E a gente com essas bobagens da nossa cultura, né? Vale pensar. Estimulam-te à prática do bem, partilhando-te as dores e as alegrias. Quando nós erramos, se entristecem com os nossos erros, mas se felicitam com os nossos acertos, não é? Rejubilam-se com as tuas vitórias no mundo interior e consolam-te nas horas amargas para que te não percas no frio do desencanto. Quantas vezes nós somos confortados justamente por esses corações? Durante o sono físico, a gente acorda, dorme não muito bem, faz a prece, acorda com uma leveza. A gente não dá notícia, muitas vezes em função desses encontros, né? Tão importante. Tranquiliza desse modo os companheiros que demandam o além, suportando corajosamente a despedida temporária, e honra-lhes a memória, abraçando com nobreza os deveres que te legaram. Então, a melhor forma de nós, de alguma forma, rendermos culto, graça, gratidão àqueles que partiram, é cumprindo bem os nossos deveres aqui. A pessoa perde, por exemplo, o esposo ou a esposa, esquece que tem filhos. Cuida dedicadamente desses filhos, isso vai agradar o parceiro que partiu. Cumpre com seus deveres no campo social, na vida profissional, isso traz para eles conforto, de forma digna, correta, né? É nesse sentido. E olha o que ele vai terminando dizendo. Recorda que, em futuro mais próximo que imaginas, respirarás entre eles, comungando-lhes as necessidades e os problemas, porquanto terminarás também a própria viagem no mar das provas redentoras. Lembra que hoje são eles, talvez amanhã, hoje mais tarde. Pode ser qualquer de nós. Olha para a cor do meu cabelo. Não demora muito, não é assim? E vencendo para sempre o terror da morte, não será lícito esquecer que Jesus, o nosso divino mestre e herói do túmulo vazio, nasceu em noite escura, viveu entre infortúnios da terra e expirou na cruz em tarde pardacenta, sobre o monte empedrado, mas ressuscitou nos cânticos da manhã, no fulgor de um jardim. Jesus foi sepultado no jardim do túmulo, né, que hoje é conhecido dessa forma, né? Coincidência, né? Mas mostra isso, né? Que apesar da nossa trajetória, às vezes de lutas e desafios, o que nos aguarda quando a gente tem a consciência reta e tranquila é um mundo muito melhor que nos espera a realidade espiritual. Tá? Estamos caminhando para o encerramento. Queria saber se alguém quer fazer alguma consideração. Uma pergunta? Pois não. Me veio à mente também que às vezes a gente cristaliza o momento da separação ou o que nós vivemos com aquela pessoa. Já tem 20 anos que ela desencarnou, já é outra pessoa, outro espírito, em outro nível. E toda vez que a gente lembra dela, a gente traz ela de volta para um campo que não é mais real. Né? E isso deve causar muita dor, né, para esses espíritos. Ser algo difícil até para eles superarem, né? Voltar ao equilíbrio, porque eles também evoluem no plano espiritual. Né? Isso é tão curioso a gente pensar, porque isso acontece inclusive na realidade física. Né? Você encontra, tem uma dificuldade com alguém lá, sei lá na sua mocidade e tudo mais, você encontra a pessoa com 40 anos, depois de não sei quanto tempo de convivência, você acha que a pessoa é a mesma pessoa, aquela pessoa que fez aquilo. Né? A gente põe as dificuldades em cima de pedra e não abre mão daquilo. Né? A gente precisa passar para frente, faz sentido. Isso é mais amplo do que a gente pensa. A maioria das pessoas, não sei se posso falar a maioria, grande número de corações, ainda pensa no Cristo sempre na expressão da cruz. A gente fala, mas Jesus, a gente pensa ele na cruz. E tem tantos momentos belos, não estou desconsiderando a mensagem sublime da cruz. O Emmanuel vai falar disso numa das suas páginas. Mas ele teve tantos momentos sublimes para a gente recordar, na cura dos enfermos, né, no carinho a Maria de Magdala, etc. A gente só lembra dele crucificado. Isso é tão importante. Né? Tem muitos temas correlacionados com essa base
E eu só queria destacar mais umzinho. Há muitas pessoas que dizem assim, nossa, mas a pessoa é espírita e tem medo da morte. Alguém que tem medo da morte? Vocês poderiam levantar a mão quem tem medo da morte? Que bacana! Porque eu achei que ninguém ia levantar a mão, ia ser só eu. Porque as pessoas falam assim, não, mas o cara é espírita e tem medo da morte. É interessante pensar sobre isso, a gente já viu esse estudo Da liberdade. Oi? Tem medo da liberdade, que a morte é liberdade. Não sei. Pois é, está sendo questionado, você tem medo da liberdade, mas quando você vai estudar sobre o fenômeno da morte, tem muito mais pontos trabalhando ali dentro. É lógico que nós estamos aqui para estimular a insegurança, o que quer que seja. Mas identificar, porque às vezes as pessoas falam isso aqui à frente de um estudo, e nós que temos insegurança ficamos mais inseguros ainda. Porque somos espíritos e não temos o direito de ter medo da morte? Temos o direito de ter medo da morte. Nós precisamos de equacionar esse medo suavizando isso, porque ele tem raízes, às vezes profundas no ser. Lá no Livro dos Espíritos pergunta se o conhecimento do Espiritismo nos ajuda na realidade espiritual. O que eles falam? Muito, ajuda e muito. Mas tem um complemento, não tem? Quem lembra? Mas a prática no bem e a consciência tranquila são o que mais favorece esse processo de estabilidade na realidade espiritual, não com essas palavras. Se nós pensarmos que, em grande maioria, somos espíritos falidos, nós temos a nossa consciência trincada. Estamos, sim, numa luta ferrenha de superarmos a nós mesmos, tornarmos corações melhores. Mas isso é um registro que fica. E pensa em processo de associação. Em função dos nossos erros graves lá atrás, muitos de nós desencarnamos em processo delicado, sofrido, às vezes, de forma profunda. Aquilo sulca a mente do espírito, terreno de aprendizagem. E hoje, por um processo de associação, o que acontece? Você morreu, né, deixou uma marca em função de uma desencarnação dessa forma. Quando tem a oportunidade, surge uma situação que te leva à possibilidade da desencarnação, por um processo de associação, você pensa que vai repetir o processo de sofrimento que você experimentou lá atrás. Então é natural que às vezes alguma insegurança nos visite, não tem nada de errado nisso. O que a gente precisa é pegar esse conhecimento e diluindo essa insegurança através do bem, né, das reflexões nobres e equacionando isso. Então, o convite, sim, é de confiança em Deus, da misericórdia, mas isso é um processo que se constrói dentro, não é assim. Em toque de caixa, agora eu sei, agora acabou tudo, agora eu sou um... Não funciona assim. Né? Vamos pensar com tranquilidade, respeitando, né, a concepção, a condição de cada qual, mas porque cada pessoa tem a sua experiência pessoal. E a gente precisa ser um conforto nessa hora, dando as diretrizes mais seguras, mas com o pé no chão. Né? Nós vamos ficando por aqui, agradecendo, acima de tudo, a espiritualidade presente, que nos auxilia tanto, trazendo-nos esses conteúdos da maior importância para o bom encaminhamento da nossa vida. Agradecemos, acima de tudo, a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos trouxe de forma tão bela a certeza da imortalidade, a possibilidade da comunicabilidade com os Espíritos, que traz o conforto aos nossos corações da certeza de que aqueles que tanto amamos seguem mais vivos do que nunca e, não raro, muito mais perto do que pensamos. Que a tua paz, Mestre querido, nos abençoe a todos e, inclusive, a esses irmãos que da realidade espiritual tanto nos auxiliam. Sê conosco hoje e sempre, que assim seja.